primeira infância é um período crítico para o desenvolvimento intelectual, emocional, físico, social e moral das crianças, sendo influenciado pelo ambiente e pelos relacionamentos que a rodeiam. Para a maioria das crianças, a sua primeira infância é vivida em instituições desde muito cedo e durante muito tempo por dia. Em muitas dessas instituições não existe contato com o exterior, ou os espaços exteriores existentes são inertes, cimentados, acolchoados e com brinquedos de plástico. Tudo elementos castradores da criatividade, autonomia, autoestima, capacidade de iniciativa e imaginação. O transtorno do déficit de natureza consiste no facto dos humanos, em especial as crianças, passarem cada vez menos tempo ao ar livre. Daqui resultando uma ampla gama de problemas físicos e comportamentais derivados de uma vida desconectada do mundo natural. A ausência de contato com a natureza e brincadeira livre é notável nos estabelecimentos de ensino em Portugal, estando geralmente relacionado com a proteção excessiva. É essencial desconstruir esta mentalidade, transmitindo informações sobre medidas de segurança e avaliação de risco, utilizadas por abordagens de ensino outdoor e brincadeira livre, seguras, adequadas e experientes, utilizadas há décadas em outros países, como visa este projeto. Brincar livremente na natureza é essencial ao desenvolvimento das crianças. A razão que nos move a desenvolver este projeto prende-se com a desconexão que existe entre as crianças e a natureza. Esta ligação é crucial para o desenvolvimento de crianças em adultos saudáveis, tanto a nível físico como mental e social, em adultos resilientes, emocionalmente ricos, empáticos, ambientalmente conscientes e despertos para o mundo que os envolve. In Western societies, children do play less, and they do play less as far as time is concerned. So they play for less time, but also they play less in relation to types of play. So some types of play, especially playing outdoors, has reduced a lot. The educational system in most countries is not allowing for this to happen. It's not in our minds how to do it this way. We are used to classrooms, sitting down. And if you are always in spaces that are artificial, you get used that is your space, and the other space feels like something that is not part of your normal life. They've been doing it in the school, everything for years. So it's a different way to work. So of course they need to learn some things to make things work in nature. So learning by doing, I think, is the best way to overcome this. There's a lot of pressure from parents and teachers for their academic performance. So we prioritize other things above play, and we fail to recognize that play is actually something that develops the basis for those other important things to develop upon, like academic skills. There's a lot of pressure also regarding time. Parents do not have a lot of time to take their children out and play in different areas. Yes, there's more cities, there's more people. However, there's also still nature. We need to take the children there. We're the ones hoping of take of children out there. Most of the teachers don't know the benefits yet, so without being exposed to that, they're not sure of how to do it or why to do it. And they feel that nature is more dangerous, so they have this barrier to go to nature with the children. Because we're too scared, and that fear is not very logical. It's good to have risks. It's good for children to take risks, and that's how they grow. But in the long run, when you're thinking that you're keeping a child safe, actually it's more dangerous. When they grow up, they're not prepared for real life. First aid is the best way that you can feel safe. You know what to do when, and you're very calm. And to trust the child. The child knows how high I can climb the tree. You need possibility for the child to feel their body. They know when they need to stop. But if you take that away, you're creating danger. Unblocking all those mental barriers that we have is like, oh no, there's bad weather, we cannot go out. Okay, it's drizzling, and what? It's nice weather, okay, it's fine. And if it's raining a little bit more, we just get dressed to adjust to that rain, and kids are gonna love it, learn from it, and
and adjust to it. There's always something wrong with the weather. There's no such thing as weather. It's only the mindset. We need to change the mindset. You need play to develop. You need play to grow. And it's not fair to take the play away from the child. So we may have consequences regarding physical health. Obesity is the main concern that is in our radar on a governmental level at the moment, because childhood obesity is on the rise. But other physical health issues such as vision problems are also starting to appear, and they do relate to how much children spend playing outside and using their eyes, not just for looking at screens or being indoors. Of course, mental health issues are also on the rise, so we see a lot of issues regarding problems with attention and concentration in children, but also problems regarding depression or anxiety. And then we also have concerns regarding things like the social skills that children develop and how they are managing to be within a group and thereby within society. So a lot of issues regarding children's relations. Motor skills are also something that we see lacking. And very often we see poor posture, we see lack of stamina, we see lack of strength, and we see difficulties in coordination, both in gross motor skills, but also in fine motor skills. And that is something that can relate back to opportunities for sensory motor play since very early in childhood. Being outdoors means also life. Bringing the child outdoors is also bringing them back to life, bringing them also their childhood back. So when you take a child outside, you're helping them develop in many fields. For example, emotionally, you help them develop cognitively, also physically and socially. Yes, you can say that we can do this indoors as well. However, you do not have the same environment as the outside. There's lots of stimulation, natural stimulation. As an educator, you have also less work to do. The only thing you do is you're present, and you can observe, and you let the environment be the third teacher for the children, and they can explore. There's so much more. There's fresh air, there's oxygen, there's the wind. They can feel more. It's a sensual experience, and it's real life. They can see, and they learn by doing, they learn by seeing, by hearing. So it's inclusive for every child. You might not get the same experience indoors. It's never the same. The creativity goes into action when they're actually choosing what to do. It works with their free will and determination on doing things on their own. Also be able to look at the environment and the changes and learn from the insects, the animals, about how they live in their natural habitat and adapt that to their own environment. Raise awareness and educate the teachers, the people that are with the children in the preschool in relation to play, in relation to playing outdoors, in relation to playing in nature, and how to interact with the children, how to create the opportunities for them to play. And we're trying to empower preschool teachers to explain to them why free play in nature is important, to think about different activities that they can implement with the teachers so they can explain to the parents why free play is of such an importance. So we need to have a holistic approach in trying to increase free play in nature and provide children what they really need. And maybe redefine what is learning, that in 5 years or 10 years we're going to look back and we're going to say going outdoors is part of education, it's normal. Why are we even talking about that? A Natureza Vai à Escola é um projeto de parceria de pequena dimensão, financiado pelo programa Erasmus+. Teve como diversos parceiros de diferentes nacionalidades. A transmissão de conhecimentos da importância de brincadeira ao ar livre na natureza, junto de profissionais de educação, em instituições com crianças com menos oportunidades, como visa este projeto, tem um impacto direto no desenvolvimento da educação de elevada qualidade na primeira infância, o que contribui para a meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, o desenvolvimento de consciência ambiental, através de educação ambiental e reconexão com a natureza,
É o foco essencial neste projeto e com isso contribui também para o alcance das metas 12 e 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A creche e o pré-escolar O Caracol fomos convidados pela New Loops para integrar este projeto Erasmus e concluímos as nossas suspeitas que realmente este tipo de metodologia, pedagogia, é o melhor para o desenvolvimento harmonioso da criança. A nível das crianças, sentimos em equipa que o nível de bem-estar neste espaço e a aquisição das mais variadas competências foi muito mais facilitada e respeitou muito mais a necessidade de cada criança. Começámos a trazer os meninos mais para o espaço envolvente e sentimos que era uma boa aposta porque eles respondiam muito bem, tanto em questão de grupo, nas partilhas de brincadeiras, como em aumento de nível de bem-estar, neste espaço mais natural. Há menos choros no espaço natureza, há menos birras, há menos dificuldade de partilha, até porque há muitos materiais, há paus, há pedras, há folhas. Eles ganham uma grande capacidade de resolver determinados problemas, não conseguem trepar a uma árvore à primeira, tentam a segunda, tentam a terceira. Vai-se ganhando, e isso nota-se especialmente nos grupos de mais crescidos, uma maior preocupação em preservar o meio natural. Deixam-se de matar formigas, colocam-se os caracóis em sítios protegidos. Se encontrarmos um camaleão, que já aconteceu, ninguém quer levar para a sala, vamos colocar na árvore. A nível de equipa, ganhámos ferramentas que não tínhamos até então para desenvolver determinadas atividades na natureza. Os pais, para além de ganharem mais consciência da importância da brincadeira ao ar livre na natureza, até porque, apesar de estarmos no meio rural, muitos deles vivem em apartamentos e não têm um contato diário com a natureza, ganharam consciência que isso é mesmo importante. Além de que, no início sentimos que muitas famílias sentiam medo, porque há muitos riscos associados ao brincar na natureza e esses riscos foram desmistificados. E eles passaram a ver a criança como seres capazes que conseguem resolver muitos problemas por eles próprios nestas brincadeiras ao ar livre. Eu acho que o maior incentivo para todos os educadores de infância é o não terem medo de arriscar, de experimentar. Obviamente que no início há medos, eu também os tive. Tive receio que os pais não aceitassem bem esta pedagogia, tive medo que as crianças se magoassem, a maior preocupação seria como é que vamos justificar isto aos pais. No entanto, de todas as formações que fui fazendo, de tudo o que fui lendo, concluí que era importante arriscar. Arriscar no sentido de, ao arriscar, estar a mostrar que é possível e que é essencial para o bem-estar das crianças.